tudo bom com vocês? Hoje eu estou super animada de novo para variar. Fiz uma maquiagenzinha, um penteadinho lindinho de trança. Tudo isso para vocês. Gostaram? Parece uma princesa. Então vamos começar mais uma vez um vídeo. Estamos com o nosso roteiro do vídeo. Estamos com a nossa Bíblia, que é muito importante. Cadê a Bíblia de vocês? E estamos com o nosso livrinho de apoio para dar o encontro hoje. Hoje quero fazer um encontro diferente. Vamos ver se eu vou conseguir. Não testei ainda, mas vamos ver aí no decorrer do dia. Primeiro, quero saber como que vocês estão passando de quarentena. Como que vocês estão se cuidando. Se vocês estão lavando as mãos toda hora. Estão passando álcool gel, evitando sair de casa. Como é que é? Me digam, porque em nome de Jesus, essa quarentena só vai acabar quando o pessoal ficar todo mundo em casa. Então, olha, meu casamento tá chegando em dezembro, e eu preciso que todo mundo fique em casa pra quarentena acabar logo e eu casar, beleza? Depende de vocês isso daí, hein? Brincadeira. Mas então, quero saber como tá a quarentena de vocês, relembrar o recado que eu sempre estou passando para vocês sobre as missas online de domingo, às 9 horas da manhã, que são transmitidas no Facebook da Paróquia Imaculado Coração de Maria. Mais uma vez, vamos deixar o link da página do Facebook da paróquia aqui na descrição para vocês acessarem, ok? Todo domingo às 9 horas da manhã. Vamos começar. Hoje o nosso encontro é Jesus fala do reino de Deus por meio de parábolas. No finalzinho eu explico para vocês o que significa parábolas, direitinho, mas mais ou menos eram histórias que Jesus contava com um significado. Então ele contava uma história, tinha um significado aquela história, e as pessoas precisavam refletir sobre elas. Então, não necessariamente essas histórias que Jesus contavam eram verdadeiras. Às vezes era só para ilustrar alguma reflexão que ele queria que as pessoas fizessem, tá? Antes da gente contar a nossa primeira parábola aqui, quero falar que vai ser um pouquinho diferente a leitura da Bíblia, tá? Mas antes disso, eu quero que vocês me respondam algumas perguntinhas. Vocês já plantaram aquele feijãozinho no copo? Sabe que as escolas normalmente pedem no prézinho, primário? Já plantaram? Já viram a plantação de alface, de tomate, alguma plantação? Já? O que elas precisam para dar frutos, né? Para ficarem aí por muito tempo dando frutos, serem bem cuidadas. Do que ela precisa? Me responda. Vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Guardem essas respostas aí de vocês. Agora eu quero que vocês peguem a Bíblia, abram no capítulo de Lucas. Abram no capítulo Lucas. No livro de abram no livro de Lucas, capítulo 8, versículo do 4 ao 10. Beleza? Vamos ler juntos essa parábola aqui. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos brotaram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em cima da terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, gente, vocês viram aí essa encenaçãozinha aí que eu tentei fazer? Não sei se deu muito certo. Perceberam também que eu troquei de lugar? Aquele lugar lá que eu tava não tava dando muito certo. Tava tendo alguns probleminhas técnicos, aí eu optei por voltar agora num lugar diferente. Mas então me digam, conseguiram entender aí mais ou menos o que eu quis passar para vocês? Eu fiz esse teatrinho, essa encenação com alguns bonequinhos, alguns personagenzinhos, para ver se ficava mais fácil de vocês entenderem, né? Então a gente acabou de ler aí para vocês a parábola do semeador, que a gente encontra ela no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao versículo 8, tá? Que aí foi onde Jesus juntou uma grande multidão ao redor dele para contar essa parábola. E aí no final da parábola, as pessoas ficaram se perguntando, né, fazendo
uma pergunta que eu acho que vocês estão com essa pergunta aí também, que é a mesma de vocês, né? Eles ficavam tipo assim, nossa, mas o que significa isso, né? Qual que é o significado dessa história que Jesus acabou de contar, né? Ficaram com essa dúvida que eu acredito que vocês também estão com essa dúvida. Mas a gente já vai esclarecer ela. A resposta para a dúvida de vocês está aqui na Bíblia, no mesmo livro de Lucas, aqui na Bíblia, capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 15. Vamos ler juntos? Os discípulos perguntaram a Jesus o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros ele vem por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente, lembra da semente que o semeador jogava por entre o caminho, né? A semente quer dizer que é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem nem se salvem. As sementes que caíram sobre a pedra significa que são aqueles que, ouvindo, acolheram com alegria a palavra, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação volta atrás. Então, vamos supor assim, o semeador é o mensageiro. Vamos contextualizar antes de terminar de ler aqui, que a gente não terminou o versículo. O semeador é o mensageiro. As sementes que iam caindo no caminho é a palavra de Deus, né? E aí teve as sementes que caíram no meio das pedras. E aqui Jesus fala, né? As sementes que caíram no meio das pedras, as pedras é como se fosse a gente recebendo a palavra de Deus. Então, se a gente não está assim totalmente aberto para receber a palavra de Deus, se não está enraizado, como fala aqui na Bíblia, a semente ela não dá fruto, a palavra de Deus não floresce no nosso coração. Então, fica aí uma liçãozinha, a gente não deve ser pedras ao receber a palavra de Deus, ok? Vamos continuar aqui nas nossas leituras. Continuamos no versículo 14. O que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas continuando a caminhar, se afogam nas preocupações, nas riquezas e nos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. Então, aquela sementinha, se vocês lembram do que foi falado na parábola do semeador, as sementinhas que caíram entre os espinhos, elas até brotaram, né? Só que como elas caíram entre os espinhos, nasceu no meio deles, aí eles acabaram sufocando elas. Então, Jesus fala aqui, né? As que caíram entre os espinhos são aquelas pessoas que ouvem, mas continuam a caminhar. Elas escutam a palavra de Deus, mas não dão muita importância para aquilo. Elas continuam dando importância para riquezas, ouro, coisa material, que não é bem isso que Deus quer que a gente dê importância. Continuando no versículo 15, o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo de coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança, né? Olha só que lindo, né? Dão fruto e perseveram. Então, vamos sempre procurar ser uma terra boa ao ouvir a palavra de Deus. Não adianta nada a gente escutar o que Deus tem para falar, guardar pra gente e não fazer aquela sementinha brotar, aquele fruto, né? Brotar. Então, vamos ouvir a palavra de Deus, refletir sobre ela, entender o que Deus quer falar com a gente, viver aquilo que Deus pede e também transmitir ela para as outras pessoas. É assim que nós catequistas, tentamos fazer com vocês. A gente recebeu esses ensinamentos das nossas catequistas lá atrás e aí agora a gente está passando para vocês. A gente fez brotar no nosso coração e agora quer plantar essas sementinhas, esses frutos no coração de vocês. E aí, agora, para a gente finalizar o nosso encontro, eu quero deixar uma missão para vocês. A minha Bíblia, ela é toda coloridinha, que eu vou fazendo as leituras das palavras e vou grifando, passando marca-texto por elas, daquelas que fazem mais sentido para mim. E aí, a tarefa que eu quero deixar para vocês é
me mostrar ao longo dessa semana, lá no grupo do WhatsApp, ou até aqui mesmo nos comentários, para compartilhar com as outras pessoas que não fazem parte da nossa catequese, deixar registrado aqui, qual que é a palavra da Bíblia, qual que é o versículo da Bíblia que mais fazem sentido para você. E quando você lê, você fala assim, nossa, Deus escreveu isso daqui pensando em mim. É o que nesse momento está fazendo mais sentido para mim. Beleza? Então, escolham um versículo da Bíblia, uma sementinha, e plantem no coração de vocês e compartilhem com a gente qual que é esse versículo que vocês mais gostam. Qual que é a palavra de Deus que vocês mais gostaram de ouvir, que mais fizeram sentido na vida de vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!